Mais uma vez eu clamo ao Senhor e te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, querido. Bem, me fizeram uma pergunta no intervalo. Quantos filhos você tem? Eu falei isso aqui? Falei? Filhos. Bem, sou casado com Cristina e tenho 3 filhos. Só um instantinho. O mais velho, 26 anos, está lá na região de Gaza. A do meio, 21 anos, foi liberada do Exército há 2 semanas atrás. E a de 16 anos, a diferença entre eles é mais ou menos 5. Dá 4,5 num, pouco mais de 4,5. Dá quase 5 anos entre eles. A menor, 16 anos. Está terminando em breve o 2º grau. Bem, nós estamos lá, eles nasceram lá. O mais velho nasceu na cidade de Haifa, no Monte Carmelo. As 2 meninas nasceram em Jerusalém. Eu vou me permitir não dizer o nome deles, por questão de segurança, mas, louvado seja o nome do Senhor, cresceram debaixo da graça e do conhecimento de Deus. Eu e Cristina, no momento em que nós ficamos noivos, nós começamos a orar pelos nossos filhos. Tem casal aqui que vai casar? Tem algum casal que vai casar? Ok? Então, comece a orar agora pelos seus filhos, dedicá-los. E quem não casou, quem já casou e não tem filhos ainda, também comece a orar agora pelos seus filhos, que ainda não nasceram. E aqueles que já têm filhos, mas pensam em ter mais, comece a orar por esses filhos, para que eles sejam servos e servas do Senhor. Que neles seja manifesto o Espírito Santo, o poder de Deus. E hoje nós vamos entender como podemos ter o poder de Deus em nossas vidas. Amei as mensagens, obrigado, irmão. O irmão estava adiantando quase a mensagem toda. Mas hoje nós vamos tentar entender alguns princípios muito importantes na caminhada com o Senhor ao longo de nossas vidas. Eu falei sobre o livro, sobre versículos que me apoiaram durante a minha jornada, mas se vocês seguirem esses 3 princípios que nós vamos aprender hoje juntos, são princípios muito simples. Vocês não precisam nem ler o livro. Tá? A antipropaganda. Eu fiz o livro para abençoar vocês, não para ganhar dinheiro. Tá bom? E hoje eu quero convidar vocês a mergulhar um pouquinho em alguns assuntos importantes. A primeira apresentação, que é a apresentação do azeite, se possível. O que não te contaram sobre a parábola das 10 virgens? Eu gosto de enigmas na Bíblia. Então, se vocês quiserem saber alguns enigmas que eu consegui desvendar pela misericórdia de Deus, existe um site chamado Guia da Bíblia. Você escreve guiadabíblia.com. Guarda isso, tá? Guiadabíblia.com. Lá eu divulgo os estudos e também divulgo enigmas que são revelados, revelações do Senhor. Mas hoje nós vamos tentar entender 2 enigmas. O primeiro é o que não te contaram sobre a parábola das 10 virgens. E o segundo é o motivo real pelo qual Jesus foi batizado. Jesus não tinha pecado, não precisava de arrependimento. Jesus era puro, não precisava de banho ritual de purificação. E Jesus só nos dá uma dica. Ele diz, convém que se cumpra toda a justiça. E ninguém entende isso. Aí temos 1000 teorias dizendo, não, ele veio nos dar o exemplo para sermos batizados. Não, isso não está no texto. Nós vamos tentar entender com a palavra de Deus aquilo que realmente levou Jesus a ser batizado. Tá bom? Então, prometo tentar desvendar 2 enigmas. Que horas que eu tenho que terminar? 7h20. Pode ser vigília também, né? Vamos lá, gente. Parábola das 10 virgens, Mateus 25, versículo 1. Vamos lá. Energia. Parou. Aqui. Mateus 25, versículo 1.
Acertei? Vamos lá. Daqui a pouco eu vou decorar, porque eu estou falando isso de igreja em igreja. Em hebraico? Ou em português? Azait de me malchut hashamayim le'eser alamot asher lakhu et menoroteihem veyatzu likrat hechatan. Esse é o hebraico. Tá bom? Vamos ao português. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram consigo óleo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, em algumas versões um brado, um alarido, uma trombeta. Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas, e as imprudentes disseram às prudentes: deem-nos um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade vos digo que não lhes conheço. Parece que está desconectado o contexto. Talvez eu tivesse que falar: em verdade vos digo que vocês não tinham óleo no tempo. Mas ele diz: não vos conheço. Por que não vos conheço? Ok, vou contar para vocês daqui a pouco. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Todo mundo conhece a parábola das 10 virgens. Todo mundo conhece? Levanta a mão. Sim? Ninguém conhece o preço do óleo. E hoje eu quero que vocês entendam o preço do óleo. Não está no texto, mas está subentendido. O preço do óleo é o conhecer de Deus das virgens. Ele diz: eu não vos conheço. E por que ele não conhece? Porque elas não tinham óleo. E como Deus conhece o homem? Alguém sabe como Deus conhece o homem? Hoje eu vou mostrar para vocês. Assim. Esta pedra, olha o tamanho dela em relação à senhorinha ali. Isso é uma prensa de óleo na Galileia, exatamente no modelo que havia na época de Jesus. Provavelmente lá onde Jesus orava, no lugar chamado Getsemane, presta atenção no contexto. Getsemane em hebraico não é jardim do Getsemane. Colocaram a palavra jardim lá em Jerusalém, e aí todo mundo que olha lá, está escrito jardim do Getsemane, e aí já entrou a palavra na Bíblia, que nem está na Bíblia. A palavra jardim não está na Bíblia. Um lugar chamado Getsemane. Alguém sabe o que é Getsemane? Prensa de óleo, prensa de azeite. Vocês agora estão vendo uma prensa de azeite. E o que Jesus vai fazer no jardim? Ele vai passar suas últimas horas. O que acontece com Jesus quando ele está ali orando no jardim? Ele soa gotas de sangue. Prestaram atenção? Prestem bastante atenção. Imaginem agora, olhem para o Miguel. Esqueçam que é Miguel, pensem que é Jesus. Começa a escorrer gotas de sangue. O que acontece na prensa de azeite? Aqui embaixo, vocês não conseguem ver por causa da qualidade da imagem, mas aqui embaixo nós temos milhares de azeitonas, galhos pequenos e folhas de oliveira. Quando chega a colheita, entre agosto e setembro, lá em Israel,
a gente vem com uma espécie de garfo, ou uma enchim, né, como vocês têm, e vai puxando, arrancando folhas e azeitonas, põe um pano enorme em volta da oliveira, recolhe tudo, leva para um lugar chamado prensa de azeite. E tudo que a gente tira da oliveira, coloca nesta plataforma redonda, que, na realidade, reparem, esta pedra foi tirada desta plataforma. Esta pedra pesa entre 700 quilos a 1 tonelada. E agora o trabalho que nós temos é rodar a pedra. Tentei empurrar essa pedra, consegui dar meia volta só. Não sou Sansão. Se quiser rodar essa pedra, tem que usar um animal, um jumento, uma vaca. Mas não é uma roda só que faz. Conforme esta roda vai girando, ela vai esmagando tudo que ela passa por cima. As folhas, o galho e as azeitonas. E a palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 11, que nós somos os ramos enxertados. E é nos ramos enxertados que a gente dá frutos. Frutos para a vida eterna, não é verdade? A gente dá frutos. E o que a lição aqui está dizendo é, vão e comprem azeite. Não existem vendedores de azeite. Não existem. Isso é uma ilustração espiritual. Vão e compram azeite. O que o autor está dizendo aqui? Paguem o preço do azeite novamente. E o preço do azeite é essa roda começar a girar e quebrar cada coisa que tem ali. Começa a esmagar, esmiuçar. E eu pego essa ilustração para a nossa vida. Como Deus conhece o crente. Ele esmiucia. Ele permite que sejamos quebrados, amassados, pressionados. Aonde está o azeite? Está nos galhos, nas folhas, mas principalmente no caroço. E o que é o caroço? É a semente. O caroço é a semente. A semente é a palavra de Deus que está em nós. Então Deus começa a esmagar as nossas vidas, permitir provações, tentações, doenças, enfermidades, falência, relacionamentos às vezes até inapropriados. Mas Ele utiliza situações dolorosas para que a gente se deixe ser trabalhado através do seu Espírito. Este processo de rodar esta pedra vai esmagando cada vez mais, tem que ter pelo menos 20 rodadas toda vez. É o dia todo ali, ó, quebrando, quebrando, quebrando. E aí vira uma massa. Uma massa. O que acontece? A massa é colocada num cesto como esse. Outro cesto, e os cestos são empilhados. E aí tem uma madeira grande, que a gente chama de Beit Bad. Tá? E aí, vocês estão vendo as pedras? Depois que os cestos estão empilhados, entre 1.200 quilos a 1.700 quilos, pressionam novamente essa massa. É um processo doloroso, difícil. Mas aí começa a acontecer aquilo que aconteceu no Getsemane. O que aconteceu no Getsemane? Jesus suou sangue. O que começa a acontecer conosco aqui, a gente começa a suar o óleo. Aquele sangue de Jesus lá representa o óleo. Ele foi moído no Getsemane, na casa da prensa do azeite. Prestaram atenção? Como existe uma relação? Todos nós chegamos no Getsemane um dia. Todos nós colocamos todos os nossos frutos, nossos desejos, nossos sonhos diante de Deus e agora Deus vai nos pressionar. Por que Ele faz isso? Porque Ele precisa extrair óleo, gente. Como as nossas lamparinas estarão acesas se não formos experimentados, trabalhados, massacrados, pressionados, para que saia somente aquilo que é mais puro em nós, o óleo, o azeite. Depois que esses cestos são colocados ali, são acrescentados pesos, vocês estão vendo. Pega esse peso, aí vai colocando peso, cada peso 200 quilos. E aí, mais pressão ainda. Mais pressão. Aí o óleo começa a escorrer daqui
Tem uma valeta, desce para cá. Está aqui. Lindo, né? Parece sangue, né? É o Getsemane. Nossas vidas são uma parábola do Getsemane. Vidas de crentes. Porque o ímpio não passa por esse processo. Tá bom? Se nós queremos viver vidas dentro do propósito e no processo de Deus, a gente tem que se permitir passar por esse processo sem reclamar, com gratidão. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, que isso está relacionado ao batismo de Jesus. Segura. Ora, doeu, né? Vou dar um exemplo parecido com isso. Alguém sabe o que é? Quem? Conhece diamante assim? Esse é o diamante bruto. Tá? Já achou cristal no campo? É mais bonito que o diamante. Se você desce numa mina e acha ametista, ela sai mais bonita do que o diamante. O diamante é uma pedra relativamente feia quando é achado, é assim. Mas vocês sabem como é formado o diamante? O diamante é formado no coração da Terra. Aqui está o planeta Terra, o globo. Dentro tem um manto. De vez em quando existe uma pressão que sai e forma o que a gente chama de câmara magmática. A 300, 400, 500 metros abaixo do solo. Ali, por causa que nas paredes da câmara magmática tem solo um pouco mais frio, começa um processo lento, segundo os geólogos, milhões de anos leva até que essa câmara magmática se esfria. Nesse processo de pressão alta, a câmara magmática, quando ela começa, ela está com 3.000 graus, um inferno. 3.000 graus. E lentamente começa o processo de esfriamento. No processo de esfriamento, quando chega a 1.700 graus, por exemplo, o ouro se junta. 1.800 graus é a prata. Cada metal tem sua temperatura. Eu não lembro exatamente qual é a temperatura. Em algum momento, o diamante se forma. Numa pressão e no esfriamento lento. Aí, para você achar diamante, você pensa que você pode ir lá no riacho, garimpar. Não. Isso você pode fazer com ouro. Para achar diamante, você tem que cavar na terra. Tem que saber onde você está fazendo. Cavar, 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 às vezes 100, 200, 300 metros, até achar o diamante. Existem poucos lugares no mundo onde ainda está nascendo diamantes. O principal deles é na África do Sul, debaixo da terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós também somos como um diamante. Um diamante é bruto. Assim como para lamparina estar acesa é necessário que a gente seja prensado para sair o azeite, que é o Espírito de Deus, que é a fé pura que está entre nós, o diamante também, para brilhar, ele precisa passar por todo esse processo, e depois desse processo, ele tem que chegar num outro processo. O diamante bruto é desse tamanho. Qual é o tamanho de um diamante lapidado como esse? Pequenininho. Entendam que para o diamante brilhar como está brilhando aí, o lapidador precisa de um martelo e de uma espátula de outro diamante. Ele vai começar a bater. Tá. Sabe o que ele vai arrancar? Alguém sabe o que ele vai arrancar? Para poder brilhar o diamante assim? Todas as impurezas, tudo que não brilha que está em nós, Deus quer arrancar de nossas vidas. Vai doer, vai ser um processo lento, mas Ele quer que a gente chegue nesse nível aqui. Ó. Agora, eu tenho 2 diamantes do mesmo tamanho, 10 quilates, 10 quilates. Um diamante custa $10.000, o outro custa $100 milhões. O que faz a diferença do preço? Exatamente. A pureza faz a diferença do preço. E para ter uma pureza, o diamante, ele precisa passar por um processo mais longo, mais pressão, mais trabalho, mais esfriamento e mais lapidação. Dói, né, gente? Se a gente pensar assim, dói.
É possível viver assim? É. E eu vou dar a dica. A dica é bem simples. Se a gente quiser viver uma vida plena com Deus, a gente precisa viver em arrependimento constante e diário. O arrependimento constante e diário nos levará à santificação, sem a qual ninguém verá o Pai. E a santificação diária nos levará à obediência na palavra de Deus. Esses são os 3 pilares da fé. Mas antes de deixar o pastor fazer o apelo, eu quero que vocês entendam um princípio espiritual, porque muitos aqui são crentes. Quantos são crentes? Levanta a mão. Quem não é crente ainda? Pode levantar a mão. Poucas pessoas. Não é crente? Ah, tá. Não está conectado, né? Está conectado sim, irmão. Amém. O Senhor abençoe a sua palavra de hoje. Muito boa. Prestem bastante atenção. Eu passei quase 30 anos tentando entender por que Jesus foi batizado. E como eu já falei para vocês, eu não sou... Pegaram? Eu não sou pentecostal, nem profeta. Né? Mas sou animado, emocionado. Um dia eu estava na cozinha. O pastor já ouviu essa história. E sabe aquele momento que novamente você ouve a voz do Senhor e você fica incomodado, você fica assim, de novo. O Senhor às vezes surpreende a gente, né? Minha esposa saiu, eu levei ela para o trabalho, voltei para casa, eu trabalho em casa. Tá? E eu estava preparando café e ouvi a voz do Senhor dizendo assim, vai para o Jordão. Eu falei, o quê? Sabe quando você não acredita que você está ouvindo esse negócio de novo? Vai para o Jordão. Eu disse, como assim ir para o Jordão? Dentro de mim, eu falando dentro de mim. A voz era audível, mas eu falava comigo mesmo, como assim ir para o Jordão? E o Senhor fala, vai para o Jordão. Eu fiquei pensando assim, qual o problema de ir para o Jordão? Não é tão longe assim. Eu moro mais ou menos a uns 50 quilômetros do Jordão. Ali onde Jesus foi batizado, na região onde o povo de Israel atravessou. Você quer saber de uma coisa? Eu vou no Jordão. Peguei o carro, 1 hora até o Vale do Jordão. Chego lá, só tinha 2 soldadinhos lá, guardando a fronteira, porque a fronteira é com a Jordânia. Aquela água barrenta. E aí eu fico na beira, fico olhando aquela luz estranha, sabe? Uma luz assim meia... Tudo muito claro. Eu ouço novamente a voz do Senhor dizendo, entra na água. Falei, o quê? Já me mandou trazer o vinho para o Jordão, alguém que eu entre na água também? Falei, não é possível. Entra na água. Sabe quando você sabe que tem que fazer uma coisa, mas você fica receoso? Eu falei, quer saber de uma coisa? Está falando. Não vou discutir, não. Fui na lojinha, comprei uma bata, comprei uma toalha, porque eu fui totalmente despreparado. Quando o Senhor falou, vai ao Jordão, eu podia ter sido um pouco mais inteligente, pensar assim, poxa, se o Senhor está me mandando para o Jordão, já vou preparado, vou com a toalhinha, vou com a bata, vou com a sandália, vou com tudo. Mas você não sabe o que o Senhor está aprontando, né? Aí eu falei, vou comprar os negócios, e lá vou eu. Irmãos, quando eu entrei na água, a pomba não desceu, tá? Não desceu. Já era batizado. Mas apareceram na minha mente todos os versículos relacionados ao batismo de Jesus e a questões espirituais relacionadas a isso. E agora eu vou fazer um resumo, não vou entrar em texto. O resumo é o seguinte. Apareceu os versículos lá, e os textos, as imagens, e a mensagem clara é muito simples. Moisés recebe a missão de retirar o povo do Egito e de introduzi-lo na terra de Israel. Só que quando Moisés sai com o povo, ele chega a um lugar chamado Águas de Meribá. Em hebraico é Merivá.
águas da contenda. Eu sempre achei que talvez fosse a contenda do povo, né, com Moisés, mas eu acho que a contenda era entre Moisés e Deus. Tá? Hoje eu penso assim também. O povo foi rebelde, mas eu acho que a contenda é entre Moisés e Deus. Deus fala para Moisés, vai lá, fala a rocha, eu vou dar água. Aí o que Moisés faz? Bate. Aí o que Deus diz? Hein? Não me honraste perante o meu povo. Moisés, quando vai discutir com Deus a respeito disso, ele diz, o povo me pressionou e eu bati. Ele acusou o povo de ter sido o motivo pelo qual ele agiu daquela forma. Quando Moisés chega na beira do Jordão, ali onde eu estava, só que do lado de lá, do lado da Jordânia, Moisés quer entrar na terra prometida. E Deus fala, espera aí, stop. Não, você não vai entrar não, meu amigo. Pega Josué aí, unge ele, porque hoje você vai subir lá no Monte Nebo e caputo. Moisés implora a Deus. E o Senhor Deus diz, você me desonrou diante do meu povo e não me fale mais sobre esse assunto. Moisés sobe no Monte Nebo e nunca mais é visto. Percebam que a Moisés não foi permitido passar do Oriente para o Ocidente pelo Jordão. Não foi do Ocidente para o Oriente, foi do Oriente para o Ocidente pelo Jordão. Quando isso aconteceu, eu estava nas vésperas de vir no ano passado para uma conferência como essa. Me impactou tremendamente. 700 anos depois, existe um profeta em Israel semelhante a Moisés. Qual é o nome dele? Elias. É o profeta semelhante a Moisés. E aí Elias é levantado, da onde ele vem? Ele vem lá do outro lado do Jordão, da parte oriental. Ele era da região de Gilead. Ele atravessa o Jordão, começa a fazer sinais, prodígios, desce fogo, mata profeta, faz de tudo. Cheio de poder. E aí, a mulher tem a chave do coração do homem, né? Uma mulher fala assim para ele, amanhã você morre. Ele faz, vai embora, foge. Ele tinha acabado de matar 850 falsos profetas. 400 profetas de Baal e 450 de Azera. Ele foge, vai lá para o Monte Sinai, lá onde Moisés esteve, quando bateu aquele papo, eu chamo de papo federal com Deus. Ele vai para lá conversar com Deus. Aí o que ele faz? Ele diz, mataram os teus profetas, ficou somente eu. Verdade isso? Ele matou os profetas, 850. Mataram alguns profetas, sim, mas ele matou mais. Mas ele foi reclamar do povo de Israel. Isso está em Hebreus 12, 11 e 12. Depois vocês leem, daqui a pouco a gente vai ler uma parte. Tá? E aí Deus fala para ele, já chega. Volta, unge a Eliseu em seu lugar, que eu vou te tomar. Ele volta, unge a Eliseu. Eliseu e Elias vão para o Jordão, presta atenção na cena. Eles estão no Ocidente, vão para o Oriente. Atravessam o Jordão, Elias é levado. Elias nunca mais passa o Jordão do Oriente para o Ocidente. 700 anos depois. Tinim! Aparece no Jordão um homem vestido de pele de camelo, comendo o quê? Gafanhoto. E o que ele diz? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma coisa que Jesus disse. Não é verdade? Jesus diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vocês estão percebendo a conexão? Presta atenção. Josué introduziu o povo de Israel no lugar de Moisés, porque Moisés fracassou no propósito de Deus. Elias continuou o ministério
Eliseu continuou o ministério de Elias porque Elias fracassou no chamado e no propósito de Deus. Quais foram os motivos? Reclamação. Dos dois foi reclamação. Em um determinado momento, o discurso de João Batista muda. E qual é o discurso de João Batista? Não, antes disso, ele também reclama do povo de Israel. Você se lembra o que ele diz? Raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira divina? Vocês repararam a relação? Ele vem para batizar, para trazer o povo ao arrependimento, mas em um determinado momento, ele se acha mais santo do que o povo. Assim como Elias se achou mais santo do que o povo. Assim como Moisés se achou mais santo do que o povo. Ele começa a reclamar, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira divina? Sabe o que acontece com João Batista? Depois que ele batiza Jesus, ele vai para o Oriente, para a região de Pérea. Lá existe uma fortaleza chamada Macaro. E lá ele foi decapitado. Ele nunca mais voltou para o Ocidente. Conseguiram ver a relação? Agora, Jesus solta uma frase e ele diz, convém que se cumpra toda a justiça. Mistério, né? Não é tão mistério assim. Presta atenção. Josué vem sob a unção de Moisés. Josué vai à porta da tenda e ele não sai de lá, diz a palavra. Ele reconhece a autoridade de Moisés. Ele é ungido por Moisés. Nós temos agora Eliseu, que também reconhece a autoridade de Elias. Se permite ser ungido por Elias. E quando Elias atravessa e é levado ao céu, Eliseu ainda tinha tanta falta de fé que ele pega a capa para abrir o rio. Ele podia ter falado, gente. Mas quando ele pega a capa era o símbolo da autoridade. Ele está dizendo, eu creio no ministério de Elias e no Deus de Elias. E ele, com a capa, ele está abrindo o Jordão e ele passa. A partir dali, ele não precisa mais da capa de Elias. Ele reconhece a autoridade de Deus na vida de Elias e isso lhe permite ter autoridade em sua própria vida. O que João faz? A mesma coisa. João faz, eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim. E aí o que Jesus faz? A mesma coisa. Convém que se cumpra toda a justiça. E qual é a justiça? É exatamente isso. Reconhecer que foi Deus que chamou a Moisés. Moisés é responsável pela lei de Israel, pela Torá. E que a sucessão de Josué que permitiu herdar a terra também foi propósito de Deus, foi também debaixo da unção de Deus. Depois vem Elias, que vem para restaurar a lei no povo de Israel, que agora também é reconhecido por Eliseu, cujo propósito é cumprir o ministério de Elias, que Elias não cumpriu. E agora vem João Batista, também agora restaurando o quê? O arrependimento no povo de Israel. E aí vem Jesus e diz, convém que se cumpra toda a justiça. O motivo real pelo qual Jesus foi batizado é o reconhecimento da autoridade da palavra de Deus, da autoridade de Moisés, da autoridade de Josué, da autoridade de Elias, de Eliseu. Todos eles agiram de acordo com a palavra de Deus, e João Batista também age de acordo com a palavra de Deus, e Jesus está dizendo, eu vou agir a partir de agora de acordo com a autoridade que é dada pela palavra de Deus. Jesus está reconhecendo todos os seus antecessores e agora ele pode iniciar o ministério baseado na palavra de Deus. Agora faz sentido? Agora faz sentido. O que isso quer dizer? Você quer servir a Deus de todo o seu coração? De todo o seu entendimento? Com todas as suas forças? Ser uma bênção entre os povos árabes ou entre os judeus? Ser uma bênção aqui na sua sociedade, no bairro, na cidade? Em primeiro lugar, permita-se ser moído por Deus. Aceite
o processo que Ele está realizando na sua vida. Seja grato por esse processo. Não reclame durante o processo. Também não reclame da liderança. Aceite a liderança que Deus colocou na sua vida, para ministrar na sua vida. Se você quiser ser um líder, você tem que ser um liderado. Não existe, como é que se fala? Atalho. E não existe atalho para viver uma vida plena com Deus. Eu tenho falado que a gente tem vivido tempos, não estou dizendo que é o caso da igreja, mas temos vivido tempos em que o evangelho é o evangelho de Instagram. É o evangelho do Facebook, é o evangelho do YouTube. Nós temos que viver o evangelho da palavra de Deus, de dia e de noite. Você levanta de madrugada e você pega o quê? O celular. Se você pegar o celular para ler a Bíblia, mas se você pegar o celular para ver os status e ver o WhatsApp, alguma coisa está errada. Você levanta de madrugada e você simplesmente volta a dormir. Você está perdendo a oportunidade de interceder nas horas mais silenciosas e preciosas do Senhor. Então, deixe-se, permita-se ser trabalhado por Deus. Ele quer nos transformar em óleo. Ele quer nos transformar em diamantes. Deus abençoe.